A paz do Senhor, amados, glória a Deus. Deus é lindo, não é? Estamos aqui para fazer mais uma vez aqui, com um pouquinho de nada de atraso, né? Mas estamos aqui, né? Para fazer este debate, esta informação, né? Sobre usos e costumes, né? Eu já jejuei, né? Volto a dizer que isso daqui é só a nível de conhecimento, né? E também não vou falar só sobre os costumes da 1918, né? Então eu vou falar sobre várias coisas. Estamos aqui desde já compartilhando com os amados, né? Tem pessoas aqui querendo assistir, participar. Então vamos, a paz do Senhor, amados, glória a Deus. Muitas Deus é lindo, não é? Palavras de Deus, né? Estamos aqui para fazer mais uma vez. Vamos dar aqui uma chamada, né? Então, em nome de Jesus, vamos falar aqui sobre usos e costumes, né? Então, amados, se prepare, segura aí nas cadeiras, porque vai ser demais. Olha só, no primeiro vídeo eu falei mais sobre que tinha, né, essa questão de usos e costumes, e nós devemos estar cientes de que usos e costumes tem alguns que são bons, né? Mas deixa eu ser bem sincero a você, né? Que existem irmãos que pegam muito a sério essa coisa de usos e costumes, e apesar que alguns dizem que não é costume secundário, é uma tradição da igreja, e blá 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 e blá blá blá, na verdade eles não tratam assim, tá certo? Então eu vou ler aqui um versículo que se encontra lá em Gálatas, tá certo? Em Gálatas, capítulo 2, versículo 6, que diz: quando aos que pareciam influentes os que eram, então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Olha só, tá chegando mensagem. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Olha só o que Paulo falou, né? Não tem ninguém que acrescentou, porque Deus não julga pela aparência. Então, quem queria só parecer servo de Deus só pela roupa, é isso que Paulo está dizendo, né? Não adiantou, né? Então, não adianta você querer botar um usos e costumes de dizer que é de Deus e tudo mais. Sim, existem costumes bons, né? E eu vou falar mais para frente. Mas vejam bem, olha só, se você quer um resumo desta ideia, eu coloquei aqui escrito, falando aqui, né, por todos que estão falando sobre costume, seja contra ou a favor, eu vou dar um resumozinho do que é. Quem pratica o costume daquela igreja, ele é aceito pela igreja. Mas quem cumpre os mandamentos do Senhor tem a vida eterna. Creio que isso seja o resumo. Por quê? Se você pratica o costume daquela igreja, você é aceito por aquele grupo social, né, da igreja. Se não concordar, você saia, mas não confronte o pastor, tá bom? Mas não confronte a autoridade do seu líder, do pastor. Olha só, eu vou botar aqui num site que a 1918 botou as palavras deles, tá certo? Há pelo menos 3 diferenças básicas entre doutrina bíblica e costume puramente humano. Há costumes bons e maus. A doutrina bíblica conduz a bons costumes, mas bons costumes não conduz à doutrina. Olha só. Quanto à origem, né? A doutrina é divina, costume é humano. Isso é eles estão falando, tá certo? Isso está batendo. Quanto ao alcance, a doutrina é geral, o costume é local. Quanto ao tempo, a doutrina é imutável, ou seja, ela não muda. A salvação é salvação. E o costume é temporário. Apesar de dizer que é temporário, olha o que eles dizem, né? Usos e costumes defendidos pela igreja de 1918, definindo os termos. Por que eu digo esses termos assim? Eu não digo o nome da instituição, para preservar o nome. Amém, amado?
Princípio, ato de principiar. Causa primeira, origem, razão fundamental, elemento que predomina na constituição de um corpo organizado. Então tem que ter princípios, tá certo? Começo, causa, origem, a razão fundamental, preceito ou regra, né? Princípios são bases estabelecidas por Deus para a orientação da sociedade humana que estabelecem parâmetros, dentro dos quais são aceitos e relacionados com o Criador. Então, isso daí são princípios. Por exemplo, princípio das ciências, da física, da química, da matemática, da filosofia e da religião, né? Tradição é a transmissão de ensinos, certo? Ou verbal ou escrita. Práticas, crenças de uma cultura de uma geração a outra ou de uma geração só, que pode sumir. A palavra grega para tradição é paradoses, usada no sentido negativo, certo? Em Mateus 15, 2, Gálatas 1, 14, e também no sentido positivo, 2 Tessalonicenses 2, 15. Quando se coloca a tradição acima da Bíblia ou em pé de igualdade com ela, a tradição assume uma conotação negativa. Muitas vezes é usada simplesmente para camuflar nossos pecados. O problema dos fariseus e da atual igreja romana, certo? É justamente por receber a tradição como palavra de Deus. Eles acreditam realmente que a tradição é a palavra de Deus. E para os fariseus especificamente, se chama Talmud, tá bom? Então, o Talmud, ele tem uma seção só para caluniar Jesus. Disse alguém, tradição é a fé viva dos que agora estão mortos. Tradicionalismo é a fé morta dos que agora estão vivos, né? Então, é um paradoxo. Parece uma contradição, mas tem um fundo de verdade. A 22ª Convenção Geral de 1918, dessa igreja, no Brasil, reunida a cidade, né, que eu vou deixar também no anonimato, Estado de São Paulo reafirma o seu ponto de vista, ou seja, o ponto de vista deles, no tocante aos sadios princípios. Olha o que ele diz, são princípios. Ali a gente viu que princípio não é isso, é costume, estabelecido como doutrina na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, certo? Aí ele diz, e conservados como costumes desde o início desta obra no Brasil. Guarda bem isso daí. Por quê? A obra foi começada por Gunavingre e Daniel Berg. E aí a gente vai ver que todos esses costumes estão baseados no comportamento desses dois homens de Deus. Imbuída sempre dos mais altos propósitos, a Convenção Geral deliberou por votação unânime dos delegados da igreja de mesma fé e ordem. Ou seja, se vocês quiserem ficar com elas, pastores, líderes de outra igreja, tem que seguir isso daqui. No nosso país, ou de igreja que se abstenham dos seguintes. E igreja que se abstenham do seguinte, eles não estão botando como costume, eles estão botando como doutrina. Uso de cabelos crescido pelos membros do sexo masculino. Você lembra lá em 1 Coríntios e tal? Então ali era costume local, eles botam como doutrina. Use o traje masculino por parte dos membros e congregados também do sexo feminino. Ou seja, mulher não pode usar calça, tá bom? Que eles dizem que é masculina. Mas e a calça feminina, né? Usa pintura nos olhos, unhas e outros órgãos na face, né? Corte de cabelo por parte das irmãs. Não pode cortar o cabelo não, tem que descer até... Sobrancelhas alteradas, né? Então aquelas que trabalham com sobrancelhas ficam querendo deixar até o próprio emprego. Só não deixam porque é o ganho delas. Uso de mini saias e outras roupas contrárias ao bom testemunho da vida cristã, né? Uso de aparelho de televisão. Não pode, viu, televisão? Convindo abster-se tendo em vista da má qualidade da maioria dos seus programas. Então ele fala que não é para ter televisão por causa dos programas, né? É essa que justifica, inclusive, por conduta de eventuais problemas de saúde, uso de bebidas alcoólicas, né? Com tudo isso, não gera bons costumes. Não sei se vocês concordam, mas é um ponto de vista que eu estou colocando aqui, né? Então, é um ponto de vista. Então, não gera bons costumes, a não ser que isso viesse de dentro do ser humano.
e não fosse obrigado. A identidade do crente deve ser gerada pelo Espírito Santo e não por costumes, tá bom? Mas existem costumes que são bons. Mas as pessoas praticam, isso aqui são palavras minhas, né? Praticam normalmente seguindo o exemplo de alguns irmãos e irmãs. Então, quando você não é imposto isso, né? Aí eles seguem direitinho, seguem, né? Uma maravilha, porque tá vendo aquele exemplo daquela irmã, tá bom? Então aí tudo bem, né? Tá vendo aí o que está realmente acontecendo por aí, e estão vendo que, nossa, aquele irmão tem um bom testemunho, né? Mas é por causa dos costumes só, né? Por exemplo, né? Como, por exemplo, andar de roupa composta, não fumar, não beber bebida alcoólica, né? São comportamentos, costumes sadios. Mas vamos ver que existem alguns costumes que geram discórdias e injustiças. Juízes, até juízes, transforma a pessoa em um juiz. E brigas, tá certo? Aqui está alguns exemplos de costume da igreja de 1918, alguns costumes que elas praticam de 100 anos atrás, veja bem. Mas o mundo de 100 anos atrás era outro, um século, né? Mas ou você segue ou você terá que desistir de seguir seu ministério dentro da igreja dela. Não adianta querer falar mal dela, apenas se não concorda, saia dela. Segundo próprio presidente de Natal disse assim: não obrigo ninguém a seguir, mas se quiser ficar aqui, pode ter certeza que terá que praticar, ou pratica ou saia. Foi a palavra dele, né? Alguns são bíblicos até, mas outros não são. Por exemplo, o costume de orar, né? É um costume bíblico, né? Embora eles inventem que todos são bíblicos, porém isso não é verdade. Uma coisa é você pegar um texto isolado, e eles repetem isso várias vezes e se esquecem deste momento, né? Que é um costume bíblico, é você orar. Beleza, ler a palavra, né? Edificar sua vida nos parâmetros de Deus. Mas veja que algumas coisas que eles dizem que é bíblicas e não é. Segundo o pastor da igreja de 1918, pede em seu site para arranjar respostas a essas perguntas contemporâneas abaixo. Ele chama para um debate, esse pastor da igreja deles mesmo. Mas tem gente que deixa assim passar. Mas deixa claro que não fala de liberar, né? Então vejamos alguns assuntos. O uso de maquiagem pelas irmãs. Se vocês forem examinar a palavra maquiagem ela é tida por cosmético. Lê Esté 2,12, que em algumas bíblicas já aparece a palavra cosméticos. Lá você vai ver banho de lua, certo? Que são adereços, banhos de óleo, banhos de mirra, perfume mesmo, certo? Uso de calça comprida pelas irmãs, que eles dizem que não pode, que é roupa masculina, só que a roupa calça ela é uma roupa feminina da antiguidade, na época em que as mulheres trabalhavam nas empresas, certo? E Deuteronômio 22, 25 atende a calça feminina e calça masculina. O que lá proíbe é a irmã usar bermuda de homem ou calça de homem, certo? E não a calça feminina. Sobrancelhas, né? Alteradas também, eles falam disso, né? O uso de bermuda pelos irmãos. Veja bem, se a bermuda ela é composta, ela é do joelho para baixo, aquelas bermudonas, não está atendendo, não passa sensualidade de nada, né? Então tá lá, siga lá, Deuteronômio 22, 5 também fala, né? Roupa masculina. Mateus 6, 25, 28, 29, você vai ver que Deus não julga pela aparência, né? Então, digamos que nessa igreja chegasse um motoqueiro daqueles cabelão ou um roqueiro que dissesse: eu quero Jesus. Iria se adaptar? Não, eles iam botar essa lista aqui e diria: só se fizer isso, cortar o cabelo e tal. Entendeu? Tamanho, corte e pintura de cabelos. Tem um tamanho específico, certo? Também. Você viram ali que na convenção não tem. É cabelo sem cortar. Não é para cortar o cabelo, né? Então, o uso de joias, outros ornamentos, né? Ir ao cinema com os amigos
praticar um esporte, né? Você não pode jogar futebol. Nela não pode, certo? Embora tenha uns irmãos que jogam. Mas se divertir num clube de campo, você não pode, certo? Se divertir, assistir televisão, nem pensar. Tá bom? Não pode namorar quem não é crente. O crente não pode sorrir. Entendeu aí? Não? Mas vamos ver lá. Relações sexuais entre casais casados tinha que ser, nessa igreja, tinha que ser no escuro e com roupa. Só abriu o flashclare, né? O zíper. Gravata e paletó são obrigatórios. Se não tiver, não prega. Certo? Porque paletó para eles jejuma e tudo mais. Eles não dão... Se não, eles dão uma de presente, que um pastor chamado, que eu admiro muito, né? É um pastor bem brincalhão que tem aí, né? O tal de Duarte. Ele chegou e disse que ele foi pregar, detesta a gravata, mas eles obrigaram ele, tá aqui, pastor, e leva uma de presente para casa. Até ele disse, a gravata se desfez porque eu não queria. Então, outros pastores, como o tal de Feliciano, ele chegou e disse que se me obrigar eu não vou, mas eu, por livre e espontânea vontade, eu não constranjo a ninguém disso daí. É bacana esse pensamento, porque você não pode influenciar a pessoa forçando ela, certo? Mas eles não podem pôr isso deles em nós também, certo? Então vocês têm que ter firmeza aí, certo? Então, agora me responda, se eles dão a de presente, se eles dão prega aqui e tal, e dão uma gravata para você sair usando por aí, é imposição ou não é? Respondam aí. O que não falta são as contradições, né? Em muitos lugares. Botei aqui alguns, né? Que eu já fui assembleano do pé roxo, né? E hoje eu sou só o roxo, né? Eu sou de uma assembleia também, de um segmento da assembleia, mas eu discordo totalmente disso daqui. Pode usar anel, né? A aliança, né? Por exemplo, pode usar, mas não pode usar brinco, pulseira e colar. Oxe, não são adorno? Entendeu aí? É porque os desbravadores não usavam. Sabe por quê? Porque a bagagem deles se perderam, certo? Pode ler a história deles, que tá para todo mundo ler. Eles vieram pelo Amazonas, certo? O barco caiu, perdeu as bagagens todas. Eles vieram só com aqueles casacos fechados de paletó de lá da Europa, que era bem fechadão. E os irmãos que foram se convertendo foram botando a mesma roupa. Eles não impuseram nada. Pode usar bigode, certo? Mas a barba não pode. Isso é ele, certo? Que tem isso daqui. Pode ter programa de televisão, mas não pode ter o aparelho de TV. Menino, como é que pode isso, né? Pode usar mini saia, mas não pode usar calça comprida. Sim. Pode usar calça comprida para trabalhar, mas não pode para estudar. Pode usar calça comprida no dia a dia, mas não pode usar na hora do culto. Tá vendo aí? Então, e usam jargão não bíblico, tá certo? Não tem esse versículo na Bíblia, mas eles usam para convencer as pessoas, né? É o velho venha como estás. Não está na Bíblia, mas para encher a igreja é fácil. Difícil é depois que você aceita Cristo, imediatamente eles vêm com a suposta conversão da pessoa, porque a pessoa se converteu ali, mas depois que escuta a fala deles agora, ele sai. Então, ele se converteu, né? Mas ele vai para outra igreja, porque ou fica e pratica com a mente fechada. Eles impõem dizendo agora, você deixa certas coisas, porque você agora conhece a verdade. Você tem que deixar certas coisas, que é isso daqui que foi falado, porque agora você conheceu a verdade. Mas que verdade a pessoa conhece até aqui? Porque ele só aceitou a Cristo. Ele não sabe de nada sobre as doutrinas, é tanto que tem que passar por um discipulado, né? E sobre as pessoas de Jesus, além de que Jesus o recebeu. Ele só sabe disso. Jesus me recebeu. Veja a inconsistência, tá bom? Aqui eu volto a dizer, eu não estou combatendo, estou expondo os costumes para você ver que é fora de questão. Não podia se depilar.
a mulher deveria virar aquele urso, certo? Então, bem peludão. Então, tem aquele chau-chau, né? Aqueles cachorros bem peludão, pronto, a mulher tinha que virar aquilo. Não poderia fazer as axilas, certo? Também não podia. Na Santa Ceia, tinha que vir todo mundo de branco, aquela vela mesmo, certo? Símbolo de pureza, tá bom? Não poderia estudar teologia, porque abriu a mente com a verdade e agora o que vai acontecer? Não pode fazer muita coisa, né? Além desses costumes, encontramos alguns pastores que vamos preservar os nomes. Os seguintes costumes estão sendo ensinados, né? Sem a menor base bíblica. Aqui tem gente da 1918 e da Madureira, tá bom? A igreja, exigia, por exemplo, que os homens usassem chapéu e as mulheres usassem meia, certo? Eles colocavam um porteiro na porta que dizia, dá licença, irmã. Se a irmã não tivesse de meia, podia voltar. Volte para casa. Bote a meia. E isso criou muito embaraço na igreja, disse esse pastor. Certo? A de 1918, lá no Brás, por exemplo, na época, tinha uma doutrina rigorosa, né? Tinha que usar chapéu, usar gravata, a mulher não podia andar de sapato aberto, tinha que usar fechado, manga no braço até embaixo. Senão chamava que era manguinha engana pastor, certo? Algumas características acentuadas do Ministério de São Paulo e do Rio de Janeiro, né, que divergiam das igrejas de 1918, é que eles iam longe demais na questão de usos e costumes. Você veja que era eles, os próprios, né, pastores líderes, que estão dizendo isso, né, que iam longe demais, né, bem mais do que a de 1918. Eles faziam restrições absurdas como, por exemplo, não tomar banho de sabonete para não ficar cheirando perfume. Que isso era vaidade. Desodorante, nem pensar, tá certo? Então, quando as irmãs levantavam os braços, né, isso deu muitos divórcios na época, né, segundo alguns pastores dizem. Quase que se divorciavam, alguns e outros também. E outros aconteceu. Você não podia usar roupa que tivesse qualquer traço vermelho e gravata vermelha também. Era absurdo porque estava brincando com o sangue de Jesus. Eita. Vamos mais à frente. Se algum crente bebesse guaraná ou qualquer outro refrigerante, eu, pastor dizendo, excluía, porque bebeu refrigerante. Para mim, as mulheres deveriam andar com as mangas dos vestidos fechadas até o punho e as saias bem abaixo dos joelhos. Os cabelos até podiam ser trançados, mas sem qualquer enfeite. Então, veja que lá Pedro condena os cabelos trançados, porque é um costume milenar de 1000 anos atrás, que o fio de ouro passava entre as tranças. Ele diz aquilo é exagero. Realmente, botar ouro no cabelo, meu amigo, é exagero. Pedro está certo, puxa para a vaidade. Mas aqui, né, já é demais. Aí ele diz aqui ainda. Sabato, devia vir ao culto de terno e gravata, os homens, né? Às vezes, alguns não tratam como costume. Isso aqui sou eu, né? E sim como doutrina eterna, porque se não fosse eterna e só fosse tratado como costume, pessoas da igreja de 1918 não obrigariam nos eventos a pessoa, em vários eventos, a pessoa que quer participar de ter que seguir à força ou não participa. Não, só vem nesse evento se vier assim. A liderança, as pessoas que vão participar do evento, não, mas a liderança tem que se colocar debaixo desse jugo pesado. Imposição e não liberdade. Verdade, né? Ainda segundo o pastor, eu denominei ele assim, um dia na cidade paranaense de Ibiporã, encontrou os pastores o M, o SL e o JU, certo? Que são as siglas, tomando refrigerante num bar. Ficou escandalizado e pensou, esses catarinas não são crentes, não tem doutrina. Então você veja que ele se tornou juiz. Não é para julgar segundo a aparência.
A Bíblia diz em João 7,24, mas ele se tornou um juiz agora. Ele já deu uma sentença. Eles não têm porque estão tomando refrigerante no bar. De repente os irmãos disseram, não tem outra opção, só tem aqui. Mas deixa o refrigerante aqui para todo mundo ver. Fica até aquele medo, irmão. Viu? Não é algo que eles querem deixar como só da igreja deles. Querem impor aos outros, embora afirmem de pé junto. Não é imposição na prática, não é isso. Segundo o depoimento de crentes do Rio de Janeiro, o pastor PM não permitiu os membros da Madureira tomar refrigerante. Quando havia algum aniversário ou confraternização, os irmãos saboreavam suco de caju. Coisa maravilhosa, né? Então vamos lá, amados, eu vou dar aqui algumas refutações, tá bom? Não é para vocês se escandalizarem com isso daí. Vocês só têm que tomar uma decisão. Primeiro, tem várias pessoas que não gravou nenhum casamento, vários pastores dão um relato hoje, e que não gravou casamento porque isso incentivaria eles comprarem uma televisão. Resultado, até hoje não tem lembrança do casamento, porque a igreja não permitia. As fotos se queimou. Ficou preta e branca. E aí, irmão? E é uma mulher que trabalha e faz maravilhosas unhas bem enfeitadas. Ela dá o dízimo direitinho à igreja e ela se comporta com decoro, com decência, ela se santifica, mas pinta a unha. Para eles, juiz, não se torna crente. Não é crente. Então, eu falo de mim agora. Eu era mais maleável com isso, nesse sentido aí, mas enquanto eu estava lá, na 1918, eu praticava, respeitando, tá certo? Só preguei sobre usos e costumes uma vez, lá dentro, defendendo, como se estivesse defendendo, e me senti muito mal, certo? Porque Deus não queria, mas o pastor pediu. Então, por obediência ao pastor, eu fiz. E Jesus, se quisesse, cobrasse dele. Mas eu estava obedecendo a palavra e não ir contra a liderança. Eu era, na época, um auxiliar de trabalho, então, nada a ver. Ele sabia que eu podia ensinar, eu estava fazendo um teste. Eu passei no teste. Eu sei que ele disse isso. Não, você passou no teste. Então, E eu vou aqui até dizer, por exemplo, fumar, isso não é um hábito bom, não é até um hábito bom. Então, de tanto você parar de fumar, vira um costume, certo? Como você fumando vira um costume também. Mas é um costume maligno fumar, né? E aí você vai olhar os versículos, você vai ver que certos costumes está 10, certo? Por exemplo, não beber bebida alcoólica, né? Se beber, não dirija, né? Então, se tiver crente lá, ele com certeza ele vai estar apto para dirigir seu carro se ele tiver carteira. Então, amados, o que eu estou falando aqui é que esses costumes existem, é conversa, porque você viu aqui que tem detalhes da convenção deles, né? Que eles vão dizer. Eu não estou aqui para falar outra coisa, a verdade só. Mas deixa eu lhe dizer, usar uma roupa composta para ir para a igreja é uma questão de respeito, né? Você vai. Eu vou fazer outros, Eu não estou falando, marcando em cima, não. Mas porque as pessoas me perguntam muito sobre esses costumes, amados. Então eu tenho que dar um parecer, né? Então vocês entendam que a gente está aqui para contribuir com as informações. Eles vão falar que é bíblico, vão mostrar, mas se a mulher ter cabelo crescido e o homem ter cabelo curto, foi uma solução que Paulo colocou ali numa igreja local. O próximo pastor ia ser daquela igreja de Corinto, ia ser o Timóteo, por isso que Paulo passou para Timóteo. Não tem outra igreja. Procura em Gálatas, você não acha. Colossenses, você não acha. Filipenses, você não acha. Paulo espalhando isso daí. Por quê? Porque era um costume local. As mulheres de lá eram cobiçadas à nuca. Então qual era o pecado que estava gerando aí? Sensualidade, o lascívio, luxúria. Tanto faz a palavra, mas é sensualidade. E aí, aqui na igreja do Brasil,
Se você fosse colocar um hábito, você deveria, para prevenir essa questão de sensualidade, você deveria bolar falo aos pastores agora, que permita pelo menos a disfarçada do bumbum da mulher. Porque aqui no Brasil não é a nuca. Então não tem nada a ver o cabelo mais. Agora sim, chegou os motoqueiros. Quero me converter. Amém. Venha como está. Aí o motoqueiro em seguida disse, agora você tem que deixar isso, viu? Tire jaqueta, bote um terno, bote um... Irmão, rápido desse jeito. Ele vai dizer, não, que é isso, eu aceitei a Jesus agora. E tem que se abster da minha moto, tem que Ele vai se abster, ele paga um dinheirão, ele gosta da moto. Outro detalhe, tem irmãs que botam a saia, botam um corte do final da perna até em cima, eles dizem, está de acordo. Tá não, irmão, tá mostrando a coxa. Sensualidade. Então, você deve pegar os princípios bíblicos e aí aplicar na veste, ver o que pode ser feito. Mas esse do cabelo, eu já tive gente de cabelo curto na igreja porque não crescia. E ela nas igrejas sofria muito. E na igreja da gente ela se mostrou muito prestativa. Mas teve gente que tinha cabelo do mesmo jeito curto e não deu para nada. Do jeito que teve também cabelo longo e também não deu para nada. Então isso vai da pessoa, não do costume, certo? Eu ainda vou gravar antes de encerrar tudo, mas porque me perguntaram muitas coisas. O costume, né? Esse uso de costume, ele é bem vasto. Você vai ver, eu vez ou outra eu vou aparecer como um novo, né? Mas para você entender, tinha as batas na relação sexual, tinha um furinho assim, só para acontecer. Eles botavam do pescoço e tinha na parte íntima, tinha um furinho, e eles tinham que ficar de roupa, só abria o zíper. Isso causou doença nas irmãs, certo? Esposas com doença, né? Por causa do jeans, entendeu? Que sujo, realmente, era indecoroso, né? Indecoroso até falar aqui. Mas para você ver o absurdo desses costumes, né? Então, amados, pegue essas informações e use como sua defesa. Se você não concorda, saia, você não vai para o inferno. Mas se você ficar na igreja, forçando a barra, botando brinco, sim, brinco. Rebeca recebeu de quê de presente? Brinco. O que é que eles deram para fazer aquele ídolo? Brinco. O que é que Deus deu para Israel? Brincos. Certo? Então Deus disse que ia dar brinco, vestir Israel de joias. Deus não é contra isso. Certo? Mas o que Deus fala é você ter moderação. Você tem 2 orelhas, botou 2 brinquinhos aqui. Aí uma irmã gosta de brinco longo, outras gostam de brinco curto. Eu vou impor qual é o brinco que ela vai usar. Irmão, pelo amor de Deus, isso daí não é o que Deus quer. Deus quer a santificação de dentro. E não é só do coração não, é da cabeça também. Deus quer que você se converta. Deus quer que você se transforme. Deus quer que você passe por transformações, certo? Crescimento espiritual. Mas se você que está dentro da igreja de 1918 ou da do Rio de Janeiro e você viu que os pastores, os líderes falam, a convenção fala, e você está lá dentro combatendo contra eles, você não pode poder fazer isso não, tá certo? Porque se você é disciplinada por causa disso daí, né, que teve até um caso de um pastor que foi disciplinado, um pastor disciplinou um membro porque ele tinha televisão em casa. E o membro não disse que não vamos desfazer não. E disciplinou ele durante 10 anos. A disciplina mais longa que eu já vi. 10 anos. Né? E o pastor morreu. E o membro como é que ficou? Disciplinado. Quando chegou o outro pastor, ele perguntou anos depois, pastor, eu queria saber se eu já saí da disciplina. E você foi disciplinado pelo quê? Porque eu tinha televisão em casa. Isso era questão de disciplina? Perguntou o pastor de lá.
Entendeu, amado? Então a época era outra. Tinha uma época que os homens sentavam no lado direito ou vice-versa e as irmãs do lado oposto. Certo? Por quê? Porque tem que ficar concentrado no culto. Hoje eu tenho até pavor que tem uns jovens que não tem semancol, fica se agarrando dentro da igreja, né? Com aqueles hormônios testosteronas e progesteronas, né? Querendo ali atacar e fazer o serviço na igreja. Misericórdia, se controla, jovem. Então, a igreja é um lugar sagrado, mas para quê? Hoje é tudo misturado, até neles mesmo. Irmão, costume vai e passa. Agora, você firmar como doutrina, não dá não, viu? É tanto que é chamado de doutrina de uso e costume. Produz mais polêmica do que propriamente santidade. Né? Então, eles querem forçar uma educação em você que não existe. Certo? Essa educação vai do cidadão do céu que eu estou falando. Tá certo? Então, a palavra eclésia significa chamados para fora de quê? Do mundo, por santa convocação. Ou seja, você prega, ele se converte. Quando chega, diz, as regras da igreja são essas. Você concorda? Concordo, fica. Não concorda? Sai, procura outra. Tá bom? Então, eu gostaria de explicar que o que eu vou fazer agora chama-se apelo. Certo? Eu quero dizer a você que não confessa o nome de Cristo ainda, que está vendo esse vídeo aqui, venha para Jesus porque Ele será o seu único e suficiente Salvador. Creia que Deus o ressuscitou dos mortos e você será salvo. Você dizendo, eu confesso os meus pecados, confesso a Jesus como único Salvador. E creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Você será salvo, procure uma igreja mais perto de sua Bíblia, porque tem muita igreja aí que não é igreja. Tá bom? Então, a paz do Senhor e até a próxima, pessoal. Quem gostou, dá o seu joinha, se inscreva aqui, certo? No YouTube. Veja esse vídeo, espalhe, compartilhe, tá certo? Não tem problema, porque nós estamos aqui para divulgar a palavra de Deus. Amém, a paz do Senhor.